Olá, amigos. Obrigado por você estar aí mais uma vez. E sinta-se à vontade para curtir o vídeo, comentar. E muito obrigado pela sua participação. Certa vez Jesus descia da Galiléia para Jerusalém. E nesse trajeto tinha que atravessar a província de Samaria, que ficava no caminho. Era como vir da Bahia para São Paulo e atravessar o estado de Minas Gerais. Conheço pessoas que, quando chegam ali em Nanuque, Teófilo Otoni, Governador Valadares, nem querem mais seguir viagem, já ficam por ali mesmo, tá bom. Mas Jesus estava indo para Jerusalém, porque lá era onde as profecias deveriam se cumprir. Bom, cansados de uma viagem longa e desgastante, eles chegaram numa aldeia samaritana e resolveram entrar ali para descansar, cear, mas foram cruelmente expulsos. E sabem o motivo? Xenofobia. Vocês são judeus, disseram eles. Nós não gostamos de judeus por aqui. Por isso, continue circulando. Se mandam. Vão embora. Imagino que alguém ainda tentou argumentar, mas, por favor, senhores, temos mulheres conosco, estão cansadas, temos crianças também, por favor. E a resposta: não é problema nosso. Vaza. Esse é um pequeno exemplo da maldade humana, da xenofobia no mundo, desde aquela época da natureza ruim e brutal do pecador. E revoltados com aquela situação, dois jovens da comitiva de Cristo, dois discípulos jovens impetuosos, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eram do tipo que não levavam desaforo para casa e logo eles ficaram muito revoltados com aquele ultraje, com aquela humilhação e falaram: mas Senhor, tu vais permitir isso? É só a gente orar agora e Deus manda fogo do céu e a gente queima todo esse povo ruim. Vamos promover uma matança aqui, Senhor. Vamos tacar fogo nessa bagaça. Vamos queimar tudo. Isso está no livro de Lucas, capítulo 9. Essa história me faz lembrar um outro fato que Jesus narrou numa história no capítulo 13 de Mateus, que fala de um fazendeiro que plantava trigo. E a plantação lá ia bonita, crescendo, viçosa, verdejante, saudável. E um belo dia os trabalhadores chegaram de manhã para trabalhar e perceberam que no meio daquela plantação toda alguém havia jogado ali uma semente estranha, uma erva nociva, perniciosa, uma erva daninha do mal que estava crescendo no meio da plantação e estava sugando os nutrientes da terra, ocupando espaço, já indo a ponto de sufocar a boa plantação. Vocês já perceberam como uma erva daninha cresce rápido? Como ela se desenvolve fácil? Dispensa cultivo, dispensa adubo, dispensa cuidados. Ela cresce sozinha com uma facilidade impressionante. Toda planta ruim cresce rápido. Assim é o mal. O engraçado é que os trabalhadores da parábola de Mateus 13 é exemplo do que aconteceu com os dois discípulos de Cristo. Eles tiveram a mesma reação. Senhor, é só o Senhor nos autorizar e nós vamos tacar fogo nisso, vamos arrancar tudo isso e vamos pôr fogo, vamos destruir tudo agora mesmo. Mas Jesus, assim como fez o fazendeiro, que eu não sei se vocês perceberam aqui, mas se trata da mesma pessoa, chegou para eles e disse: meus filhos, acalmem-se, porque eu não vim destruir o mundo, mas eu vim salvá-lo. Não vamos destruir nada. Não por enquanto. Tudo ao seu tempo. Começava ali o que nós chamamos de era ou período da graça. Suspende-se os efeitos imediatos da aplicação da lei e começa-se o período da longanimidade, do perdão, do amor que supera tudo e da longanimidade. Até ali por séculos,
Deus havia lidado diretamente com Israel e punia Israel à medida que ele ia pecando. A punição vinha imediata. Mas por quê? Porque Deus tinha que manter aquela nação na linha, em obediência, até que viesse a plenitude dos tempos, quando o Salvador haveria de nascer. Esse era o propósito. Era para isso que as coisas se encaminhavam. Bom, mas o Salvador chegou. Ei-lo que passa nas vilas, nas cidadezinhas, nas estradas, nos grandes centros, pregando e anunciando o evangelho da salvação entre raças, povos, tribos e nações. Então, rapazes, guardem a faca, porque começou o tempo do perdão. E se antes era dente por dente, olho por olho, agora, amigo, você tem outras e outras chances. Você tem a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de consertar, de melhorar, de pedir perdão ao Salvador. No período da graça não há punição, não há castigo. No período da graça você é livre para fazer o que lhe der na telha. Porém, amigo, o que o homem fez com essa tão apregoada liberdade e tempo da graça? Ele aproveitou essa liberdade toda, essa ausência de punição, de castigo e de juízo de Deus, para dar vazão aos seus instintos, aos seus desejos espúrios, à corrupção e aos crimes, e à libertinagem, e a tudo que desagrada a Deus. Espiritualmente falando, o homem age como aquele presidiário que foi beneficiado com o indulto de Natal e uma vez na rua ele resolveu fazer crimes, praticar crimes piores do que aqueles que o levaram para a cadeia. E pior, ele foi atacar a casa do próprio juiz que o beneficiou. É assim que o homem age hoje em dia. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor, de sofrimento, de doença, nesse tempo tão precário em que as pessoas estão sofrendo tanto, ao mesmo tempo elas estão dando vazão aos seus sentimentos mais sórdidos. Porque nunca se atacou tanto a Deus, aos princípios cristãos, à Bíblia Sagrada e a tudo o que se refere a Cristo. Nunca sofreu tanto ataque, o que é bíblico nunca sofreu tanto ataque como hoje. Mesmo chafurdado em pecados, doença, sofrimento, as pessoas afrontam o Salvador de uma forma como nunca se viu antes. As pessoas estão ensimesmadas em seus desejos carnais, em suas prioridades pessoais, e até a religião, que deveria ser um instrumento da adoração a Deus, ela foi sequestrada e agora atende aos interesses do próprio homem. Uma ferramenta da luxúria e do prazer, e claro, do lucro, por que não? E para aqueles que achavam que na hora da dor e do sofrimento, da doença, do medo, as pessoas poderiam se voltar para Deus de forma sincera, de forma crítica, né? Considerando seus pecados e pedindo sinceramente perdão e pedindo a misericórdia. Não. Estamos vendo, sim, clamores e mais clamores sendo levantado a todo canto, as pessoas falando de levantar a voz aos céus e clamar. Temos recebido mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, de pessoas marcando momentos, reuniões para clamar a Deus pela misericórdia de Deus e para curar as pessoas e espantar a doença do meio do povo. Mas aí a gente olha em torno disso e vê os comportamentos e a gente só consegue visualizar uma coisa nisso tudo: medo. Tem algum componente de sinceridade aí, de arrependimento, de mudança de atitudes, de temor a Deus? A gente procura e não vê. A gente só vê medo. As pessoas estão com medo. Não é um clamor sincero. Não tem mudança de nada. Ao contrário,
O gosto pelo pecado parece que aumenta. A mente humana cauteriza, se recrudesce cada vez mais e se afasta de Deus cada vez mais. Porque mesmo em meio à pandemia, vejam os senhores, o programa de televisão que mais dá lucro, que mais dá audiência, que mais dá retorno, que mais as pessoas assistem e comentam, é um reality show que tem por aí que vocês sabem do que estou falando. Uma exposição diária de libertinagem, de sexo explícito, de baixaria, de depravação. E as pessoas assistem isso e as pessoas gostam disso. Os sites de pornografia estão bombando. Os empresários dessa área estão comemorando o faturamento. E o programa de humor mais comentado, mais assistido dos últimos anos é um programa que retrata um Cristo gay, um Deus drogado, uma Maria problemática. E as pessoas estão gostando disso, estão se divertindo com isso. Estão curtindo isso, meu Deus. Como cresce rápido o número dos inimigos da cruz de Cristo. Então, diante desse quadro, os ceifeiros clamam: mas, Senhor, até quando, Senhor? Olha quanta injustiça, quanta humilhação, quanto ultraje. E o Senhor, longânimo como ele só, diz: calma, espere mais um pouco, tudo no seu tempo, na hora certa. Ainda não. Esperemos o tempo da colheita, meu filho, ainda falta um pouco. Até lá, a mão continua estendida, a mensagem da salvação continua sendo anunciada e apregoada. Hoje é tempo de consertarmos as nossas vidas com Deus, de ter um clamor sincero e um pedido de arrependimento genuíno, e Deus nos perdoará. Se sentir vontade, comente o vídeo, compartilhe, curta, participe dessa obra, e o Deus de paz há de abençoar a nossa vida e nos guardar e nos livrar de todo mal. Fique na paz de Cristo e até semana que vem.